Ontem nós trabalhamos a introdução e o capítulo 1, que fala da a minha história, no caso, a história do Josh McDowell, quando ele era adolescente, queria encontrar perguntas para vários questionamentos e tal, enfim. Até que ele encontrou um grupo de cristãos na universidade, foi desafiado, ele decidiu parar tudo, trancar a faculdade para estudar e provar para aquela turma que o cristianismo era uma farsa. Começou pela Bíblia, se convenceu de que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, estão entre os documentos mais confiáveis no mundo. E aí ele acabou compreendendo. Claro que esse processo da prova, das evidências, das convicções, até a conversão demorou um tempo, mas no livro ele já passa para o ponto 2. E a pergunta é, vamos aqui disponibilizando a minha tela, já está aí disponível, né? Primeiro, capítulo 1, minha história. Capítulo 2, vamos lá, capítulo 2. O que torna Jesus uma pessoa tão diferente? Uma pergunta. Nesse capítulo 2, ele já está convertido, e aí ele começa falando o seguinte: vou pegar um táxi. Aí o taxista, ele começa a bater um papo, a conversar e tudo mais, e ele toca no assunto sobre Jesus. O taxista fala o seguinte: olha, peraí, gente, vocês querem conversar, tudo bem, mas quer conversar sobre Jesus, sobre religião, eu não aguento mais isso. Na mesma hora, deu um estalo na mente do Josh McDowell, porque lá atrás, na faculdade, quando ele estava conversando com aquele grupo de irmãos, o povo começou a falar sobre Jesus. O que foi que ele falou? Não quero saber de religião. A bela garota que ele havia conversado falou: não estou falando de religião, estou falando de uma pessoa, estou falando de Jesus Cristo. E aí, ele ficou intrigado com aquilo. Por quê? Porque ele percebia que as pessoas falavam de tantos outros ícones, ídolos, deuses de outras religiões, como, e aí ele cita aqui no livro, né, como, deixa eu ver exatamente aqui como é que ele fala, né, creio que isso acontece, aí ele cita aqui, ó, Buda, Maomé, Confúcio. Quando as pessoas citam esses nomes, não ofendem as pessoas. Pode até falar. Pessoas citam as palavras de Buda demais. As pessoas citam Deus de uma forma geral ou generalizada, tranquilo. Mas quando cita Jesus, a turma já fica com o pé atrás. Cristão, cristianismo, evangélico, a turma já fica com o pé atrás. E ele começou a observar isso. E descobriu, nas suas pesquisas, que o motivo principal disso era que nenhum dos outros se colocavam em pé de igualdade a Deus. Eles não se diziam ser deuses. Eles não se diziam o único meio para a salvação. O único caminho que devia ser percorrido para que você ganhasse a vida eterna. Jesus, sim. Jesus garantiu categoricamente que era o próprio Deus. Ele não era simplesmente um profeta com uma moral ilibada, um cara que vivia de uma forma eticamente bacana. Não. Ele se dizia, e se dizia categoricamente, ser o próprio Deus encarnado. O Filho de Deus no sentido de Deus em uma pessoa. Ok? Ele se dizia isso constantemente. Ele declarava isso completamente. Então, vamos lá. Capítulo 2. Não, volta. Capítulo 2. Gente, o que torna Jesus uma pessoa tão diferente? Primeiro, ele se dizia ser Deus. Ponto. Ele se dizia ser Deus. Para a maioria das pessoas, isso é uma afirmativa absurda. Cara, como é que pode?
Isso soava de uma maneira estranha. Olha só, imagina, tem uma história lá em Marcos, que em João também vai falar sobre isso, que os irmãos de Jesus chegaram a falar o seguinte: faz o seguinte, Jesus, vai para outra cidade e revela quem tu está dizendo que é, porque aqui tu não tem honra. O profeta de casa não tem honra. Aqui na tua cidade, você não vai ter o devido valor. Talvez o irmão de Jesus ou os irmãos de Jesus tivessem em mente várias e várias e várias cenas onde o seu irmão, aquele que estava sendo criado, educado pelos seus pais, do seu lado, todos os dias, estava se dizendo Deus. Imagina a cena aí, gente. O seu irmão chegar aqui do nada e falar: olha, eu sou Napoleão Bonaparte. Olha, eu sou o Mickey Mouse. É estranho, né? Soa estranho, não é? Era isso que Jesus fazia. Não o Napoleão, não algum personagem. Ele falava: eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus. E era isso que incomodava as pessoas ao seu redor. O que torna Jesus uma pessoa tão diferente? Simplesmente o fato de ele ser Deus e declarar isso abertamente. Vamos lá. O texto vai dizer, o autor vai dizer o seguinte: olha, independente do que você imagine, do que você pense, do que você creia, do que você acredite, independente do que você imagine, do que você queira acreditar, independente disso, o que vai fazer a diferença é o que ele é. É justamente o que ele se diz ser. Ah, mas eu não entendo assim na Bíblia. Ah, mas eu nunca vi claramente ele dizendo que é Deus. Ah, mas eu acho que ele queria falar aquilo. Tudo bem. Não tem nenhum problema você querer pensar de forma diferente. A diferença é o que ele de fato disse, o que ele de fato é. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o que ele se dizia ser. E o que ele se dizia ser? Deus. Vou botar o próprio Deus. Vou botar aqui, ó, o próprio Deus, rapaz, tá ruim aqui. O próprio Deus. Vou botar aqui Filho de Deus e vou botar aqui igual a Deus, tá? Então, pra gente... Então, vamos lá. Primeiro, ele se dizia ser Deus. O teísmo, vou botar aqui, teísmo e teísmo cristão. O teísmo, ele diz o seguinte, de acordo aqui com o autor. Estou sempre fazendo abordagens no livro, tá certo? O teísmo ensina que Deus é pessoal, e o universo foi projetado e criado por ele. É Deus quem governa e sustenta todas as coisas. Aqui vai dizer o teísmo. O teísmo cristão acrescenta algo muito especial a essa definição. E o que é que ele acrescenta? Que Deus se encarnou em Jesus Cristo. O teísmo vai dizer: Deus criou todas as coisas em Jesus Cristo. Tá? Deus se fez carne e habitou entre nós. Pastor, agora, onde a gente encontra o próprio Jesus dizendo que ele é Deus? Vamos lá. Alguns textos na Bíblia Sagrada que o próprio Deus, o próprio Jesus, aliás, se coloca em pé de igualdade ao próprio Deus. Vamos lá. O Novo Testamento apresenta Jesus como Deus, isso é fato. Os nomes que são citados para Jesus no Novo Testamento traz a ideia, as características, os atributos do próprio Deus, Quer ver uma coisa? Deixa eu abrir aqui para ti a Bíblia Sagrada, deixa eu abrir aqui para você
A Bíblia Sagrada em Tito, deixa eu abrir aqui Tito, eu já mostro para vocês aí a Bíblia, tá? Tito, capítulo 2, versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 3. Ah, mas onde é que a Bíblia vai dizer? Onde é que a Bíblia diz? Como é que eu consigo perceber que o Novo Testamento está dizendo que Deus, aliás, que Jesus é Deus? Vamos lá. Eu tenho o maior prazer de te mostrar. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. A glória do grande Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que o texto no Novo Testamento, cadê vocês? No Novo Testamento, está claro de que Jesus é Deus, a glória do dia do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu trazer aqui mais uma característica na Bíblia Sagrada que fala, que atesta, que garante que Jesus é Deus. Eu vou usar aqui João capítulo 1. Claro que João aqui fala do começo ao fim, certo? Mas eu vou te mostrar também outros textos fora do Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 2 vai dizer o quê? Ele estava com Deus no princípio. No princípio, ele estava com Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verbo era Deus. Outro, o próprio João capítulo 8, versículo 58, eu não vou citar todos, né? Que o livro está falando, até porque a gente não tem tanto tempo. Mas vamos lá. 8:58 de João vai dizer assim: disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Jesus categoricamente afirma e confirma que ele é sim o Deus encarnado, o Filho de Deus. Para finalizar essa participação, olha o que é que Jesus vai falar em Mateus capítulo 4, versículo 10. Olha o que é que o próprio Jesus vai falar. Se liga aí. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Presta atenção aqui. Somente a Deus você vai adorar. Somente a Deus você vai servir. Agora, olha, no mesmo Mateus capítulo 14. Ai, que Deus lindo. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe o que foi que Jesus fez? Ele poderia ter repreendido, né? Porque somente a Deus a gente deve prestar culto. Somente a Deus a gente deve adorar. Mas aquele povo adorou Jesus. E ele não repreendeu. Por que não repreendeu? Porque ele era Deus. Ele dizia isso abertamente, ser Deus. Ah, tá, mas o que torna Jesus tão diferente? Simples. Deixa eu ver aqui. Simples. Ele se dizia ser Deus e era o próprio Deus. Vamos ver aqui. Jesus, no ponto 3, para vocês. Estão acompanhando aí, será, hein? Então não. Deixa eu botar aqui de novo. Jesus é Deus. Aí vamos lá, o que é que o Novo Testamento... Vou citar alguns modelos aqui para vocês, né? Como eu já falei. Nomes aplicados a Deus, que Jesus usou. Vou botar aqui Tito 2:13. Outro. Características de Deus, usado em Jesus. Aí eu vou citar aqui João 1:2, o verbo era Deus. 8:58, que foi o que nós citamos. Tá bom, vou parar por aqui.
Aí outro, Jesus recebe honras. Jesus é adorado. Outro assim, Jesus é adorado. E aí nós vimos Mateus capítulo 4, verso 10, onde ele declara: somente ao Senhor adorarás. E quando ele recebe a adoração, ele não questiona, aceita de boa. Tá bom? Deixa eu pular aqui para o outro ponto. João enfatizou muito a divindade de Cristo, perfeitamente, perfeitamente. No capítulo 1, ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 1, ele fala, ele veio para os seus não receberam. No capítulo 2, ele fala lá no casamento, na hora do milagre, lá da água em vinho, ele fala, ainda não chegou a minha hora, mulher, tem calma. Ou seja, ele estava sempre levando isso, né? No capítulo 3, quando ele fala com Nicodemos, ele também explica que Deus enviou seu filho e tal, e nos versículos seguintes, ele chega no templo e jogando tudo, falando a casa de meu pai. E essa meu pai, essa expressão meu pai, inclusive, esse livro fala também sobre isso, nesse capítulo, inclusive, que eu não vou abordar aqui, porque é muita coisa, mas quando ele fala meu pai, a turma tenta, começa a segui-lo para apedrejá-lo, porque ele estava blasfemando. Nenhum judeu fala meu pai, fala nosso pai e nosso pai que está nos céus. Jesus falava, o meu pai, e ainda falava, o meu pai trabalha até agora, e eu também, se fazendo igual a Deus. É um negócio cruel. Mas João, de fato, enfatiza muito a divindade de Cristo. Seguindo, meu povo, seguindo. Aqui eu quero falar sobre os discípulos. Pastor, tudo bem. Aí, é ele que está se dizendo. É ele que está se dizendo. Mas e os outros? O que é que dizem dele? Por exemplo, o discípulo. Cara, tem uma passagem aqui, eu vou falar desse camarada aqui, ó, Paulo. Meu irmão, eu não sei se você sabe, mas a formação do Paulo é uma formação rabínica. E os rabinos criam em um único Deus. Eles seriam incapazes de acreditar em alguém que se dizia ser Deus. Incapazes. Aí o texto vai dizer: devido à sólida formação rabínica do apóstolo Paulo, seria improvável que ele atribuísse divindade a Jesus. Claro, só tinha um Deus. Ele não tinha como atribuir a divindade a qualquer outro que fosse. Ele não aceitava a adoração a qualquer outro que fosse. Ele não iria adorar um homem, por exemplo. Muito mais um homem de Nazaré. Desculpa. Muito menos um homem de Nazaré. Ele jamais chamaria quem quer que fosse de Senhor. E logo no primeiro encontro ele fala: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Mas foi exatamente isso que aconteceu, Atos capítulo 20, Atos 20 e 28. Diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu sangue. Ele quem? Deus. Deus resgatou a igreja com o seu sangue. Quem foi que derramou o sangue naquela cruz pela igreja? Jesus. O Deus encarnado. Cara, isso não dá para entrar na cabeça de ninguém. De ninguém. Deixa eu botar aqui. Atos 20, só para a gente ter uma noção. Atos 20, 28. Ninguém que vem de uma formação tão forte como o apóstolo Paulo. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês acham que eu sou? Porque tá todo mundo dizendo, né? O Pedro fala: ei, Senhor, tem uns que falam que tu é Elias, uns que tu é uns profetas, João Batista, Jeremias, sei lá. Aí tudo bem, cara. Mas vocês, o que vocês estão dizendo que eu sou? Pedro fala o quê? Tu és o Messias prometido, o Filho de Deus. Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mais uma vez ele fala: cara, de fato eu sou o Senhor, de fato eu sou o Messias, de fato eu sou o Deus. Eu sou o Deus.
Outro ponto aqui, deixa eu botar aqui, Mateus 16, 17, né? Quando o Pedro fala isso, e eu vou falar de mais um discípulo, e aí a gente pula 16, 17. Mais um discípulo aqui foi Estevão. Cara, esse aqui eu acho extraordinário. Se alguém tinha dúvidas, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem uma frase que eu achei bem interessante, quando eu estava estudando aqui para a gente desenvolver esse estudo, tem uma frase que eu acho bem massa. Deixa eu só botar aqui, Atos 7, 59. Vocês lembram, né, de Estevão, que ele foi apedrejado, e Paulo participava disso, né? Paulo participava disso. E as roupas de Estevão foram depositadas aos pés do Paulo. Olha o que esse texto está dizendo, por favor. Atos capítulo 7, verso 59. Quando Estevão foi apedrejado, ele clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus. Será que os discípulos acreditavam que Jesus era Deus? Sim ou não? Com essa declaração. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Tem uma frase que eu acho bem massa, que era essa frase que eu ia falar. Aquele que lê o Novo Testamento e não encontra a divindade de Jesus, ou o próprio Jesus falando que ele é Deus, é como se fosse um cego em um local aberto, em ar aberto, em um dia super ensolarado e declarasse: não existe sol. Que massa, né? Cara, porque se você ler todo o Novo Testamento, do primeiro versículo até o último, você vê claramente o próprio Senhor Jesus se declarando Deus, os discípulos se declarando Deus, e tem mais. Vamos continuar? Olha o que é que os próprios judeus falam. Alguém vai dizer, não, mas Jesus não se declarava ser Deus, não. Isso é tudo conversa fiada. Aí é? Pois vamos aqui, meu amiguinho. O que é que os judeus falam? Lá em João, capítulo 5, versículo 16 e 17, existe um confronto entre os judeus e Jesus. Olha o que é que vai dizer aqui, ó. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia as coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-los, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai. Versículo 18: fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. E aí? Ele se dizia ser Deus? Sim ou não? Os próprios judeus queriam ou estavam perseguindo Jesus porque ele se dizia ser igual a Deus. Olha só, vou até escrever aqui. Fazendo-se igual. Opa! Fazendo-se igual a Deus. Cara, só não enxerga quem não quer. Fazendo-se igual a Deus. Olha o que é que vai dizer lá em João capítulo 10, versículo 30. Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. Diz assim, ó. O próprio Senhor Jesus, mais uma vez, ele reivindica a sua igualdade com o Pai. Igual ao Pai, mais uma vez, né? Igual ao Pai. João, capítulo 10, versículo 30, ele fala: eu e o Pai somos um. Mas não é somos um porque somos parecidos, somos pessoa, não. Somos um em essência mesmo. Ele reivindica para si a divindade do Pai. Agora eu quero citar outro que são. Alguém vai falar assim, pastor. Desculpa, pastor. Acontece que só João a gente vê Jesus declarando que ele é Deus. Aí eu vou trazer aqui o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, algum ponto aqui, só para a gente não ficar calado nessa história, tá? Em Marcos, mas tem em Mateus também, tem em outros textos também. Em Marcos, capítulo 2, versículo 7, versículo 5 e versículo 7, deixa eu ver se tem um texto aqui, se eu tiver, eu vou citar.
Quando os escribas ouviram Jesus perdoando os pecados daquele homem, eles disseram: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Marcos 2, 5 e 7. Deixa eu ver aqui. Jesus perdoa pecados. Vamos botar aqui Jesus. Pá. Jesus perdoa pecados. Vou citar o Marcos 2, 5, versos 5 verso 7. Aí alguém pode pensar assim, pastor, mas é muito fácil você perdoar pecados. Aí o próprio Jesus fala, tá, o que é mais fácil então? Perdoar pecados ou falar, levanta, toma tua cana e anda, operar um milagre? As duas respostas são cruéis, extremamente difíceis, mas Jesus fez os dois. Tem um escritor, que ele fala um negócio interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, ninguém poderia perdoar o pecado senão aquele contra quem todos pecaram. Presta atenção. Quem está aqui com a gente? Rogério está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Quem está aqui com a gente? A Elisângela, o Natan e o Paulo Bantim. Digamos que o Natan, a Elisângela e o Paulo Bantim estejam aqui comigo. Aí, sei lá, deu um tapa na minha cara. Certo? Deu um tapa na minha cara. Bufo, deu um tapa na minha cara. Lá na frente, a Elisângela, o Natan e o Paulo Bantim se encontram com o Rogério, que está aqui no Instagram. Aí o Rogério fala o seguinte, olha, pessoal, vocês aí que bateram na cara do pastor João Paulo, vocês estão perdoados. Podem ficar despreocupados. Existe isso, gente? Não, né? Quem tem que perdoar essa galera sou eu que apanhei deles. Ora, como é que alguém vai perdoar uma dívida que não é dele, que é minha, ou que é das pessoas contra mim? Eu é que tenho que falar. Eu é que tenho que perdoar. Não é o Rogério, não é... Certo? Da mesma forma que, como é que Jesus iria perdoar os pecados de alguém que inferiu uma lei de Deus? Não podia, no questionamento dos fariseus, dos escribas, dessa galera aqui. Até tem uma certa coerência. Realmente, ele não pode perdoar o pecado, porque o pecado é uma afronta a Deus, fere a santidade de Deus. E somente Deus pode perdoar. Porém, Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. O que é isso? Se colocando igual a Deus. Se fazendo igual a Deus. Se fazendo igual a Deus. Quem pode perdoar pecados, como nós já falamos? Somente aquele que foi ferido. Ou seja, o próprio Deus. E ele fala o quê? Eu sou esse. Para finalizar essa parte aqui, deixa eu ver aqui. Marcos, agora vamos para a conclusão. Conclusão. Qual é a conclusão? Josh McDowell, ele argumenta que Jesus é diferente dos outros porque ele se declara ser Deus, ser igual a Deus, ser o próprio Deus, ser o Deus encarnado. Diante disso, e diante de tudo isso que nós vimos, aí você vai perguntar, aí assim, qual é o objetivo de hoje? Pastor, o que a gente tem que fazer hoje? Simples. Sair daqui convicto de que Jesus é diferente porque ele disse ser Deus. Você vai sair daqui hoje consciente de que Jesus falou sim que ele é o próprio Deus. Falou aonde? Em João, Marcos, em Mateus, em Romanos, Atos. Quer dizer, ele falou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas os apóstolos falaram em Atos, em Romanos, em Colossenses, em várias passagens, tá? Até em Apocalipse nós vemos isso, os apóstolos falando que Jesus é o próprio Deus. Pastor, tá, eu vou fazer o que então hoje? Estar consciente de que Jesus falou, declarou ser igual a Deus. Agora tem um desafio pra gente.
A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus se considera Deus. Duas opções. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Se for falso, ele não sabe que isso é falso. Ele acha que é verdadeiro. Então é um louco, lunático. Segunda opção, ele sabe que isso é falso. Então ele é um mentiroso. Agora, se for verdadeiro, eu só tenho uma opção. Qual é? Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Deus e ele é Senhor. É justamente sobre estas opções que nós vamos conversar amanhã.